Amém. Vamos começar então por abrir a palavra de Deus. Vamos ler em Filipenses, carta do apóstolo Paulo à igreja da cidade de Filipos, capítulo 1, versículo 6. É um versículo que eu gosto muito. Não sei quem de vocês me conhece mais ou menos, mas agora passam a conhecer mais um bocadinho. Eu gosto muito deste versículo, muito mesmo, e já vou explicar porquê. Filipenses 1,6 diz assim: estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Posso ouvir um amém mais forte? O apóstolo Paulo a dizer que o nosso Jesus, o nosso Senhor, começou uma boa obra em nós. E ele, diz Paulo, está convencido de que nosso Jesus está comprometido em completar essa obra até o dia da sua vinda. E eu gosto muito desse versículo porque eu sou uma obra inacabada do Senhor. Estou em constante processo e cada vez que eu identifico uma coisa nova em mim para ser mudada, ou melhor, cada vez que eu rompo e vejo que há coisas a melhorar em mim, que eu estou melhor em algumas áreas, e que eu estou a crescer e que eu estou mais parecida com Jesus, eu descubro novas coisas que precisam ser transformadas, eu descubro velhas coisas também que precisam ser transformadas, e esse versículo para mim é um versículo de esperança, porque ele diz: calma, Viviane, o Senhor Jesus está comprometido em completar a obra na tua vida, em completar a transformação na tua vida, até o dia que ele voltar. Ele continuará a insistir em trabalhar e a transformar-te e a colocar o teu coração segundo a sua vontade. Amém? E eu quero... Já vamos voltar aqui, eu quero abrir um outro versículo, esse é muito conhecido, mas nós vamos ler agora ele em duas versões. Vamos abrir em Romanos 12, 2. Vamos começar pela versão, não sei se foi a Ara, acho que foi a Ara que eu mandei, exatamente. Então vamos começar por essa, uma versão mais tradicional, diz assim. É um versículo conhecido, quem conhece Romanos 12, 2? Amém, a maioria da malta. Diz assim: não vos conformeis com este século ou com este mundo, mas transformai-vos, diz comigo, transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Diz comigo: boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos ler esse mesmo versículo na versão, foi NTLH, que eu mandei, nova tradução na linguagem de hoje. Diz assim: não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme. Diz comigo: deixar que Deus me transforme. Por meio de uma completa mudança de mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, diz comigo: bom, perfeito e agradável a Ele. Olha que curioso que em duas traduções diferentes, nós lemos na primeira: transformai-vos, isso é voz ativa, voz imperativa, está a dizer tu transforma-te, e numa versão da tradução da linguagem de hoje, ou seja, traduzindo para uma linguagem mais fácil e mais acessível do nosso dia a dia, ele diz então: deixem ser transformados. Não é curioso? Sou só eu que fico intrigada, eu e a Mirit, que a gente já conversou sobre isso, né? Mas afinal, é para nós nos transformarmos ou é para deixar Ele transformar? E curiosamente, as duas coisas são a mesma coisa. E eu vou explicar porquê. No original, eu não vou dizer a palavra em grego também, não consigo pronunciar aquilo, mas é uma transformação que é usada em todo o Novo Testamento, segundo o estudo que eu estava a ler, na linguagem passiva, ou seja, é deixar ser transformado. Mas aí fica a pergunta: o que é isso de deixar ser transformado? É sentar e transforma aí, Deus. É tipo cirurgia, né? A gente entra, quem já foi operado aqui? Quem já teve uma cirurgia com anestesia? A gente, né, entra lá, dorme e quando sai o trabalho está feito, diz o médico: já está resolvido, já resolvi o problema, já transformei aquilo que estava doente, que estava anormal, coloquei bom, são, saudável, normal novamente, e nós fixe.
Mas a obra que Deus está a fazer na nossa vida, diz comigo, não é uma cirurgia. Eu preferia que fosse, confesso. Talvez fosse na mesma doloroso, mas na minha mente seria de alguma forma mais fácil. O facto é que o deixar-nos transformar e não exatamente transformar-nos é porque nós não temos em nós mesmos aquilo que é necessário para nós nos transformarmos. A Bíblia diz que todos pecaram e estão separados da glória de Deus, separados da presença de Deus, separados da comunhão, do relacionamento com Deus, separados da vontade de Deus, daquilo que Deus tinha para o ser humano. Então nós estamos naturalmente inclinados para o mal e não havia nada que eu ou tu pudéssemos fazer para mudar esse estado. Mas Ele interveio. Diz comigo, Ele interveio. A Bíblia diz que Ele amou o mundo de tal maneira. A Bíblia diz que Ele deu. A Bíblia diz que Ele se entregou, que Ele morreu, que Ele ressuscitou, que Ele enviou o seu Espírito. Reparem, essa obra começa nele. Foi Ele que começou, foi Ele que deu o primeiro passo, porque nós não o poderíamos fazer. Começou nele e tudo o que é necessário para essa transformação acontecer está nele e é da inteira vontade. Antes de nós querermos essa transformação, já era da vontade dele que isso acontecesse. Podemos dar uma glória a Deus mais forte? Amém. E por que eu estou a começar por aqui antes de passar para o que eu realmente vou falar? Porque nós precisamos trazer essa noção constantemente à nossa mente de que é uma obra que Deus está a fazer em nós, que não é uma obra qualquer, que não é uma obra que nós planeamos ou queremos, é uma obra que é dele. Porque há muitas plataformas de ajuda para a alma humana hoje em dia, concordam comigo? Cada vez mais nós temos plataformas de saúde mental, bem-estar emocional, são livros, é a psicologia, a psicanálise, é uma filosofia já hoje em dia de ligar o bem-estar da mente ao bem-estar físico, ou seja, nós temos muitas plataformas que estamos a identificar como seres humanos que a alma humana não está no seu melhor estado e que é preciso fazer alguma coisa. Não sei se vocês veem essa movimentação na nossa geração, neste século. Existe isso, ou seja, o ser humano está a identificar, não estamos bem cá dentro. E precisamos, olha eu já fazer disparate aqui com a tecnologia. Não estamos bem cá dentro e precisamos ficar para ficarmos bem e bem uns com os outros e etc e tal. E isso é muito bom. Mas nós precisamos pensar, é a obra que Deus quer fazer na minha vida, é a obra que Ele começou, é o que Ele quer. E acreditem ou não, nós, como pastores principais e toda a equipa pastoral e de liderança dessa igreja, acredita no uso de todas as plataformas possíveis para ajudar nessa nossa transformação. Quem está entendendo o que eu estou a dizer? Nós somos os primeiros a ler livros, a fazer cursos, a estudar assuntos sobre a alma humana, sobre a mente humana, para obtermos plataformas de gestão da administração, de gestão de emoções, do que for, para ajudarmos uns aos outros a que essa obra seja feita. Mas, queridos, se não for o foco principal, a origem principal, a obra que Deus quer fazer na minha vida, todas essas plataformas não servem de nada. Desculpem desiludir-vos, desculpem começar assim, mas a desilusão é uma coisa boa, amém? Ela é o fim de uma ilusão, tá? Então quando nós nos desiludimos, ai, me desiludi, que bom, já não vais viver na ilusão, agora já é claro, já sabes o que fazer. Então eu precisava começar aqui por dizer isso. A obra é o que é que Jesus está a trabalhar na minha vida neste momento. Nós nos distraímos muito facilmente. Nós focamos muito facilmente no que é que eu quero transformar. E o que é que eu quero que seja transformado. Precisamos
focar mais no que é que Jesus quer transformar na minha vida neste momento. Que parte da obra que Ele começou e que Ele sabe o fim, Ele sabe o projeto, Ele sabe como é que é para ficar no final. O que é que Ele está a fazer na minha vida neste momento? Porque a obra é dele. Eu vou usar essa plataforma, eu vou ler este livro, eu vou sentar com aquela pessoa, eu vou buscar um aconselhamento profissional, o que for. Amém. Por quê? Porque eu quero que o Senhor complete a obra que Ele está a fazer na minha vida. Porque eu vou usar essa plataforma para que a vontade de Deus seja feita na minha vida. Porque eu vou usar estas ferramentas para me deixar ser transformado por Deus através dela. Posso ouvir um amém? Já dá para entender, pastor, o que eu estou a dizer? Glória a Deus. Glória a Deus. Então nós precisamos, porque nós nos distraímos e nos esquecemos muito facilmente das coisas, sabem, queridos? A gente esquece dos princípios, nós nos esquecemos das origens, a gente vai andando. E eu não sei vocês, meu marido já deu exemplo aqui. Eu às vezes estou a andar e eu esqueço de onde eu estou a ir. Quando eu vejo, eu estou só a andar. Ele fica a fazer ir aonde? Eu, pois é. Estava em frente, fiz uma curva. Não sei, estou a andar. E nós precisamos lembrar, estou a andar para onde? Estou a fazer o quê? Esta obra de quem? Continua a ser Deus a fazer essa obra na minha vida. E então fica, se esta obra não é uma cirurgia, se a palavra de Deus está a ligar em duas traduções, deixar ser transformado e transformai-vos, o que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que há a minha parte nessa obra. Podes dizer comigo a minha parte? E antes de avançar mais sobre o assunto, só para reiterar aqui, o versículo de Romanos 12:2 que nós lemos dizia que nós precisamos ser transformados pela renovação da nossa mente. Para quê? Quem se recorda, quem sabe? Para experimentarmos o quê? Agora sim, mais bonitinho, mais ensaiado, né? Para experimentarmos a... Lindos. Muito bem, muito bem. Ou seja, nós precisamos dessa transformação para viver a vontade de Deus, que é boa, agradável, perfeita. A Bíblia diz que Deus diz em Jeremias 29, eu é que sei os pensamentos que tenho sobre vós, eu quero vos dar um futuro e uma esperança. Deus é amor, o pastor Rickson dizia aqui, Ele é generosidade, Ele é fidelidade. Como um Deus assim não vai ter só coisas boas, agradáveis e perfeitas para a nossa vida? Essa é a essência da vontade dEle. E nós só vamos viver se permitirmos ser transformados, se permitirmos que essa obra aconteça na minha vida. E a segunda coisa é lembrar que a obra inicia nele e termina nele. A obra é dele, não é uma obra qualquer. Não é o que eu quero para a minha vida. Não é a versão melhor de mim mesmo. Eu entendo a essência dessa expressão, respeito, mas não concordo. É a versão que Deus quer, é a versão de Jesus em mim. É a nova criatura, é o projeto de Deus para mim. Não é uma versão de mim, não sou eu. É aquilo que Ele projetou quando Ele me criou. Nós somos criados à imagem e semelhança dEle. Nós fomos criados para ser extensão de Deus. Quem está a entender o que eu estou a dizer? E esse deve ser o foco da nossa transformação, amém? E aí volta a pergunta. Nós queremos essa obra na nossa vida? Quantos querem? Deixarem-se ser transformados para viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém. Então aí entramos no título da palavra de hoje. A minha parte na obra. Se não é tão simples quanto uma cirurgia, se não é tão simples quanto entra lá e quando saíres Deus transformou, se é um deixem-se ser transformado, mas ao mesmo tempo transformai-vos, qual é a minha parte? O que é que eu tenho que fazer? E eu vou dizer aqui 4 pontinhos que o Senhor colocou no meu coração estes dias para partilhar convosco. Amém? Diz comigo, há uma parte que é minha na obra que Deus está a realizar. Amém. Primeira coisa, o primeiro tópico da minha parte na obra é, ponto número 1, render-me. Olha como eu comecei bem. Eu sou assim, vocês já sabem. Render-me. O que é que isso quer dizer? Vamos ler em Marcos 14, versículo 35 e 36. E vamos ouvir aqui umas palavras de Jesus.
Indo um pouco mais adiante, Jesus, ok, prostrou-se e orava para que, se possível, fosse afastada dele aquela hora. Jesus, no Getsemane, prestes a ir para a cruz. E ele dizia: Pai, tudo te é possível. Afasta de mim este cálice. Contudo, não seja o que eu quero, mas sim o que... Se a obra é dele, inicia nele, termina nele, é sustentada por ele, então é da maneira dele. E eu não sei se isso é assim tão fácil de viver no dia a dia, não é? Talvez seja fácil dizer e compreender na teoria, porque eu não sei, se fosse eu a mandar, eu faria as coisas diferentes. E o próprio Jesus, ele está ali a colocar: bem, Senhor, se calhar é possível passar de mim este cálice. Ou seja, Jesus, o próprio Jesus tinha uma ideia. Se for possível fazer de uma outra forma, eu prefiro. Se for possível não ter que passar pela cruz, era muito fixe. A Bíblia diz que Pedro, quando Jesus disse que ele ia morrer, que ele ia se entregar, Pedro disse: nem pensar que eu vou deixar. Eu faria o mesmo. Diz Jesus: não tem lógica. Para que essa morte dolorosa, horrível? Não há necessidade. Eu tenho certeza que Deus vai ter uma ideia, uma solução para que isso seja feita de outra forma. Mas eu preciso render uma maneira de Deus fazer as coisas, mesmo quando ela é diferente da minha. E render é diferente. Eu queria também usar a palavra submeter-me, né? Nós usamos essa expressão submeter-nos ao processo. Mas render é um pouco mais do que submeter. Porque a palavra render, ela vem de uma essência de guerra, de conflito. E quando tu rendes as armas. Tu rendes aquilo que tu podes usar para lutar da tua forma. Tu ficas desarmado. E render ao processo de Deus é isso. É desarmar-nos da nossa maneira de fazer as coisas. Eu sempre fiz assim. As pessoas na minha vida, se me falam assim, olha só, nunca mais. Eu sempre faço assim. Eu conheço uma pessoa que antes de casar, nem pensar em casar. Deus me livre. É casar, que coisa louca. E ainda dizia também: eu comigo, se a coisa não está a funcionar, eu vou-me embora. É a minha forma de fazer a coisa. Não funciona, né, pastor? Não funciona. Eu despacho, eu não preciso disto. Eu termino isto aqui com muita facilidade. Esta é a minha maneira de fazer as coisas. E nós às vezes estamos agarrados a essa maneira de fazer as coisas. Eu tenho a dizer, eu digo na cara. Digo logo. E tal. E digo como vem à mente. E eu sobrevivi, eu acredito, sobreviveste até hoje. Com essas armas, com essa forma de fazer as coisas. Mas essa não é a maneira de Deus. Esse não é o processo de Deus. E nós precisamos nos render à maneira de Deus para deixarmos ser transformado por Ele. Por exemplo, se nós pudéssemos planear, se nós fôssemos marinheiros e fôssemos fazer uma viagem de barco, de navio, que eu acredito que é o que eles fazem, a primeira coisa é fazer um estudo da meteorologia e dos caminhos e das marés e do que seja para evitar ter... Pois essa não é a maneira de Deus. Que coisa, né? Era o que eu faria. Tem uma tempestade aqui. Eu não vou lá, estou doida. Vou dar a volta, vou no outro dia, vou mais cedo, vou mais tarde, vou evitar aquela tempestade, não quero passar por ela. Mas Deus não pensa assim. Porque Ele usa as tempestades para forjarmos, para trabalhar em nós, ou seja, para fazer a obra em nós. Ele está conosco na tempestade. A Bíblia diz que Jesus estava no barco numa determinada tempestade, que nós já falamos aqui várias vezes. E Ele usa a tempestade para trabalhar, para fazer essa obra. Deus deu-nos o seu Espírito, diz a palavra de Deus. E o Espírito é quem realiza e opera em nós, a Bíblia diz, tanto querer como realizar. É Ele que nos lembra da verdade, é Ele que nos fortalece para nos submetermos a Deus e à vontade de Deus. Mas Deus continua a usar pessoas. Apesar de termos o seu Espírito perfeito em nós, Ele continua a usar pessoas imperfeitas e falhas para fazer a obra em nós. Meu marido, cabeça, né? Dura, não é.
Deus me colocou na vida. Ele dá sempre esse exemplo, né? Que eu fui mais cabeçona. É verdade, Deus me colocou na vida dele porque ele precisava ser trabalhado. Não é? E era a única possibilidade. Então Deus permitiu que eu ficasse mais cabeçona durante muito tempo para forjá-lo, esse homem maravilhoso que Deus que ele é hoje. Olha a misericórdia de Deus sobre a vida dele. O que seria dele se não tivesse a minha cabecice? Se eu não tivesse dado o trabalho que eu dei durante anos? Eu não seria, gente. Eu estou a rir, mas é pior que é verdade mesmo. Não justificando as minhas falhas. Mas nós temos pessoas na nossa vida que a gente se questiona ou não. Senhor, que se for possível, passa esse cálice de mim. E o Senhor está a dizer, mas eu quero usar essa pessoa para trabalhar na tua vida. Há momentos em que, né, o nosso cônjuge, esposa, a gente fica, poxa, Senhor, é isso mesmo? Nós temos, né, a família é o primeiro lugar onde nós vemos como Deus usa pessoas para trabalhar em nós. Né? Eu digo isso às minhas filhas, eu sei que a tua irmã é chata, eu sei que a outra é insuportável, eu sei que esta é assim, eu sei que é assado. Eu compreendo esse sentimento. Mas olha, o facto é que vocês estão na vida uma da outra. Vamos usar isso a nosso favor, porque são personalidades diferentes, temperamentos diferentes e gostos diferentes, e há choque e conflito. Mas e se Deus quer usar isso para transformar-vos? Isso é precisamente nessa situação, em casa, que Deus está a trabalhar em nós. Então, essa é uma maneira de Deus que muitas vezes é diferente da nossa. Verdade ou mentira? Nós preferíamos muitas vezes orar e sair dali com uma revelação. Com problemas, cheguei, orei e de repente o anjo apareceu. Viviane, eis que te digo, a voz do trovão e a escada e os anjos subiam e desciam e a sarça ardia e aquela coisa toda, seria maravilhoso. Mas essa não é a única maneira de Deus. Ele diz, vai ter com o teu irmão, vai ter com o teu conselheiro, vai ter com o teu pastor, com o teu líder. E abre o teu coração e aí pode haver direção. E aí vocês podem orar juntos sobre a situação e pode vir direção através dele e não diretamente através da voz divina. Quem está a entender o que eu estou a dizer? Vai à casa, vai à igreja, junta com a comunidade, vai ouvir a palavra de Deus em comunidade e aí pode haver direção. Quem está a entender o que eu estou a dizer? Maneira de Deus fazer essa obra é diferente da nossa e nós precisamos nos render a isso, amém? Mas Deus tem um timing diferente do nosso. A gente quer tudo para ontem. Eu, no meu plano inicial, estas obras todas que a gente fez, faria em 2, 3 semanas. Era o que eu queria, entendem? Se fosse feito da minha maneira, como eu desejava. Isto em 2, 3 semanas estava tudo. Isto em 1, 2 meses tínhamos tudo aquilo como nós queríamos, mas o timing de Deus não é assim que funciona. Eu queria algumas coisas solucionadas na minha vida, eu queria alcançar alguns lugares mais rapidamente. Mas o timing de Deus, o tempo de Deus é diferente. E eu preciso me render a esse tempo. Ele é dono do tempo, ele está acima do tempo, ele é criador do tempo. Ele criou o tempo por nossa causa, ele está fora do tempo. Deus está a ver as coisas, gente. É engraçado que a gente fica a pensar, Deus, ele está a ver lá à frente como se já tivesse acontecido. O timing de Deus é muito diferente. Deus está a ver isto como a gente vê um filme. Já aconteceu. Nós estamos a ver, mas para nós já aconteceu. É muito estranho. Mas o facto é que é assim. Ele está acima disso e é por isso que nós precisamos nos render ao tempo dele. Senhor, eu queria para ontem, eu queria já, eu queria... Ai, Senhor, quando? Quantos de nós não oramos a fazer a pergunta do quando? Quando, Senhor, essa tempestade vai acabar? Quando isto vai se resolver? Quando esta solução vai chegar? Quando o cabeção do meu marido vai ser transformado? Quando isto pelo qual eu estou a clamar, pelo qual estou a pedir, a batalhar, vai acontecer? Quando? Quem está a entender o que eu estou a dizer? Mas eu preciso me render ao tempo, ao Senhor do tempo, porque a maneira dele fazer é diferente. Há partes da obra de Deus que são invisíveis, ou seja, nós não vemos o que vai acontecer. Parece que não vai dar em nada. O pastor Samuel falava aqui há algumas semanas, não é? Das raízes da árvore. Foi, não foi?
e crescer para baixo é algo que ninguém vê. Nós olhamos para uma árvore, a não ser que a gente estude botânica, biologia, a última coisa que a gente pensa é como serão as raízes desta árvore? Opa, quanto tempo esta árvore tem suportado as coisas lá embaixo? Quanto tempo demorou? A gente não está nem aí para as raízes da árvore. Nós queremos o que está lá fora, nós usufruímos da beleza da árvore, da sombra da árvore, dos frutos da árvore, mas a gente não ficou muito tempo interessados nas raízes que se estavam a formar, naquilo que está a acontecer no invisível, a olho nu. É a maneira de Deus fazer, é diferente. Há coisas que parece que não está a fazer nada. Senhor, eu tenho orado por isto e parece que nada está a acontecer. Senhor, eu tenho obedecido a isto e nada está a acontecer. Senhor, eu tenho seguido a tua direção naquilo que tu me mandaste fazer e parece que nada está a acontecer. É a maneira de Deus. Parece. Mas há partes da obra do Senhor que não são visíveis e nós precisamos nos render a essa forma de Deus fazer as coisas. Posso ouvir um amém? Se queremos o resultado de Deus, nós precisamos nos render à maneira de Deus. Pode dizer isso comigo? Se eu quero o resultado de Deus, eu preciso me render à maneira de Deus. Agora diz para a pessoa que está do teu lado enquanto eu bebo água. Se queres o resultado... É isso mesmo, deu para entender a essência. Ponto número 2, da minha parte na obra. Primeiro é render-me, o segundo é guerrear. Eu nem vou me estender muito aqui, que a gente já falou tanto desse assunto, mas eu preciso partilhar isso convosco. Romanos 7, do versículo 18 ao 20, Romanos 7, 18 ao 20. Diz o apóstolo Paulo, eu sei que nada de bom habita em mim. Poxa, Paulo, se nada de bom habita em ti, imagina em mim. Isto é, em minha carne, porque eu tenho o desejo de fazer o que é bom, mas eu não consigo realizá-lo. Pois o que eu faço não é o bem que desejo, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu continuo a fazer. Quem nunca? Ora, se eu faço o que eu não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Há pecado a habitar em mim, misericórdia, Senhor. Há uma força interna em mim que inclina para o mal. Lê Romanos 7 todo, mas depois lê o 8 também, que é para te agarrares à esperança. Eu não vou esmiuçar muito esse assunto, porque eu sei que o pastor tem algo também para falar para a semana, né, pastor? Mas o facto é que nós não podemos perder de vista que essa guerra da vontade de Deus contra a minha vontade, ela existe e faz parte da minha parte na obra que Ele está a realizar. Há uma inclinação para o mal e eu preciso lutar contra ela. Reparem, quem conhece a história de Neemias recebeu uma direção divina para realizar a obra divina do Senhor, que era reconstruir os muros de Jerusalém. E a Bíblia diz que quando ele chegou, mesmo sendo uma obra divina, uma causa divina, com uma direção divina, com provisão divina, enviado por Deus para fazer, ele encontrou o quê? Oposição. Mas a oposição não era tipo, tá, não concordo. Era oposição mesmo, tipo, nós vamos impedir-vos de fazer isso. Olha o que a Bíblia diz em Neemias 4, 15 até o 18. Olha o ponto que chegou. Quando os nossos inimigos descobriram que sabíamos de tudo e que Deus tinha frustrado a sua trama, ou seja, havia todo um complô contra, todos nós voltamos para o muro, cada um para o seu trabalho. Daquele dia em diante, enquanto metade dos meus homens fazia o trabalho, a outra metade permanecia armada de lanças, escudos, arcos e couraças. Os oficiais davam apoio a todo o povo de Judá, que estava a construir o muro. Aqueles que transportavam material faziam o trabalho com uma mão e com a outra seguravam uma arma. E cada um dos construtores trazia na cintura uma espada enquanto trabalhava. E comigo ficava um homem pronto para tocar a trombeta, para anunciar então que estavam a ser atacados e todos se reunirem para guerrear. Nós estamos em construção, há uma obra de Deus a ser feita na nossa vida, ao mesmo tempo que há uma guerra.
uma guerra espiritual, uma guerra entre a minha carne, os meus instintos e o Espírito de Deus que me leva a fazer a vontade de Deus. E essa guerra por si só faz parte do processo de construção. Porque à medida que eu venço a carne, o Espírito é alimentado, o Espírito é elevado, e mais essa nova criatura cresce, se desenvolve, amadurece. Quem está a entender o que eu estou a dizer? Eu venço uma batalha espiritual onde eu estou inclinado para desobedecer a Deus. Eu venço e obedeço a Deus. Isso também é Deus, a deixar Deus fazer a obra em mim, deixar Deus construir em mim aquele ser humano que Ele me criou para ser. Estamos a entender? E não há evolução nessa construção se eu parar de guerrear. E muitos de nós talvez podemos estar a falhar aí, sabiam? Porque se nós não estamos a guerrear, nós não estamos a crescer. E nós podemos até estar a investir na construção, mas perdemos a guerra porque perdemos para os nossos instintos, para as nossas vontades que nos levam a desobedecer a Deus. E então é como se estivéssemos a tentar construir, mas aquilo não sai do lugar, não evolui. Não aumenta, não cresce, não melhora, está sempre igual, mas Senhor, eu tenho me esforçado, eu sirvo na igreja, eu vou aos grupos de conexão, eu falo, eu participo, eu oro, eu leio a Bíblia, ou seja, são ferramentas para que tu construas na minha vida, mas o facto é que quando vem a minha tendência para aquela situação, eu cedo, eu perco. Durante algum tempo eu vivi isso. Durante os momentos, anos até de crise do nosso casamento, não é, pastor? Eu fazia e lutava para fazer aquilo que era certo para construir, mas constantemente perdia a guerra para a baixa autoestima, para o vitimismo, para a culpa. E quando eu via, aquilo me derrubava mais e eu perdia força para continuar a construção. Então é como se nós às vezes investíssemos em fazer o que é certo, mas nós precisamos na mesma medida guerrear contra aquilo que é errado. Quem está a entender? Porque senão uma coisa anula a outra e nós estamos ali em esforço, mas a obra não está a evoluir. Não sei se estou a ser clara, se estou a ser, não é, entendível. Mas nós precisamos não perder de vista essa guerra, esse guerrear é não render as nossas tendências. Eu costumo dizer às minhas filhas, eu entendo o que vocês sentem, elas não acreditam em mim. Mas eu entendo, porque eu fiquei com muita raiva, eu entendo, porque é muito injusto, eu entendo, porque eu fico com vontade de dizer, eu entendo, e eu fico com vontade de nunca mais olhar na cara dela, eu entendo. Os sentimentos estão aqui, essas emoções, esses desejos, esses instintos. Eu entendo. O que eu faço é, eu não me rendo a eles. Eu dizia também esta semana a uma pessoa, o meu temperamento é melancólico. E eu sou por natureza introvertida. Não parece? Às vezes, não. Vocês já me conhecem há algum tempo, já sabem. Mas eu tenho um lado extrovertido. E por que esse lado acontece? Porque eu não me rendo à minha tendência da introversão. Eu, por mim, vivia numa ilha deserta, sozinha, na boa. Entendem? Há dias que eu não saio de casa, não sei nem que tempo que fez na rua. Se choveu, se ventou, se fez sol, se teve um tsunami. Eu não sei, não pus nem a cara na janela. Porque não me apeteceu, porque eu quero ficar em casa, sozinha, fechada. Mas o que acontece? Eu não me rendo a isso. Há outros temperamentos que têm a tendência a, eu não vou dizer mal acordar, eu vou dizer, demora um bocadinho a processar as manhãs. Leva mais tempo até a alma chegar ao corpo. Eu fico, amém, eu entendo, não me apetece falar com ninguém, não me apetece dizer nada, não me apetece ouvir, eu entendo. Aquilo que eu aconselho é, não te rendas a isso. Não precisas te render a isso. Tu podes fazer melhor, tu podes servir melhor as pessoas que convivem contigo de manhã. Tu podes
servir e semear um ambiente melhor na tua manhã. Tu podes. Está tudo bem sentir, mas é preciso guerrear, é preciso que não te rendas para deixar que Deus completa a obra na tua vida. Posso ouvir um amém? A malta do mal acordar está toda agora aqui já. Em modo, meu Deus, o que é que eu vou fazer da minha vida? Ai, guerrear, meu querido. Guerrear. O Senhor já te deu o que é preciso para vencer isso. Amém? Nós já não somos escravos dos nossos instintos, nem das nossas tendências, nem do nosso temperamento. Nós podemos agir de outra forma. O Espírito que habita em nós, ele produz alegria, paz, bondade, paciência. Nós podemos permitir que o Espírito produza isso, apesar das nossas tendências. Amém? Terceiro ponto da minha parte nessa obra, da nossa parte nessa obra, é semear. Diz comigo, semear. Vamos ler também aqui uma passagem muito conhecida, que eu também gosto muito, que é Gálatas 6, versículo 7 até ao 9. Não se deixem enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Nossa colheita está ligada ao tipo de semente que nós estamos a semear. Semeia para o Espírito, semeia atitudes de Cristo, semeia aquilo que quer escolher. A palavra é muito cara. Não nos podemos render ao fenómeno do eu fiz isto, mas a pessoa não fez. Eu dei um passo, mas a pessoa não fez. Eu pedi perdão, mas a pessoa não pediu. Eu reconheci, eu tentei. Quem está entendendo o que eu estou a dizer? E nós invertemos as palavras de Jesus sobre amar ao próximo como a ti mesmo, traduzindo faz aos outros o quê? Aquilo que vocês sabem, aquilo que gostarias que... Certo? Estou errada? É isso. Faz como gostarias de receber. Mas nós invertemos e ficamos. Procura receber como farias. Mas eu peço desculpa. Então, tá. É isso que tu gostarias de receber? Sim, então continua a fazer. Continua a andar. Continua, né? Mas não foi isso que Jesus disse. Foi, faz conforme gostarias de receber. Isso é semeadura. A lei da semeadura ela é tão real quanto a lei da gravidade. Mas nenhum de nós anda a sair a atirar de pontes e de muros e de prédios a testar se é verdade. Mas na lei da semeadura a gente faz. A gente semeia para a carne a esperar colher do Espírito. A gente semeia palavras negativas, a gente semeia palavras de raiva, de ódio, de ira, a esperar colher palavras de amor. A gente semeia murmuração e ingratidão, mas esperamos palavras de reconhecimento. Mas é a nossa parte de semear. Posso ouvir um amém? Para o casamento, para a família, para a igreja. A igreja também é um lugar onde nós esperamos muita coisa, onde nós temos muita expectativa de que seja assim, de que seja assado. A igreja deve ser unida, a igreja deve ser fortificada, a igreja deve ter isto, a igreja deve ter aquilo. Mas nós estamos, cada um de nós, dispostos a semear isto que nós queremos ver na igreja. A igreja deve conviver muito. Quanto de convívio tu tens semeado? A igreja deve ter ensino. Quanto de ensino tu tens buscado, tens semeado para ti, para quem está perto de ti? Quem está entendendo o que eu estou a dizer? É a nossa parte na obra que Deus está a fazer. E há duas coisas muito importantes também que nós precisamos ter consciência sobre semear. A primeira é que quando nós semeamos, nós perdemos de vista a semente, certo? A gente põe na terra, tapa, e cadê a semente? Não sei. Então, se Deus nos dá, como agricultores, como semeadores,
um punhado de sementes, que sejam 100 sementes, a gente distribui todas e a gente fica com nada. Se nós semeamos tudo, nós ficamos com nada e perdemos de vista. E a Bíblia diz que o agricultor vai dormir e não sabe como é que a semente está a crescer, se vai dar, se não vai dar, se a semente estava podre, se aconteceu alguma coisa até. Ele faz a parte que é dele e vai descansar, e o Senhor, de maneira, não é, misteriosa, faz aquela semente brotar. E semear é mais ou menos isso. Nós precisamos perder de vista. Quando deu uma palavra de elogio, nós temos uma expectativa de colheita. Estás muito bonito hoje. O que é que a gente espera ouvir? Um obrigado e um tu também, já agora? A gente agradece uma coisa, o que é que a gente espera? Que a pessoa também agradeça quando é o momento. Nós semeamos e esperamos algo de volta. Mas nós precisamos perder de vista a semente para que ela frutifique. Então, às vezes, eu vou fazer um elogio e não vou receber nada no momento. Eu vou reconhecer alguém, ou eu vou pedir perdão a alguém, ou eu vou perdoar alguém, e vou perder de vista. E às vezes, eu não sei vocês, mas eu sou má. Eu tenho muita maldade em mim. E às vezes, sobretudo com cônjuges nos momentos de crise, não apetece fazer nada de bom para ele. Não tem vontade nenhuma. Aqui a palavra apetece guardar. Ai, tal, gosto muito de... Não apetece, está aqui, a palavra está aqui na garganta. Fazer um elogio, como uma semente que eu estou a guardar. Eu tenho o poder de reconciliar, de semear uma palavra boa, mas fico... É com os casais, não sei se vocês já repararam, quando estão bem, está um a passar pelo outro, sai, com licença, falando de qualquer maneira, passa-me isto, passa-me aquilo. Quando estão chateados, se faz favor, podes, se faz favor, podes sair da frente para eu passar, podes me dizer quanto tempo, para que eu possa logo a seguir, obrigada, de nada. De repente ali uma educação, um excesso de palavras, porque a gente quer manter ali um distanciamento. E às vezes é tão simples quanto semeia a normalidade. Semeia-o, está tudo bem entre nós. Não vou acrescentar, eu não vou deixar crescer isso de negativo. Quem está a entender o que eu estou a dizer? A segunda coisa sobre a semeadura que a palavra de Deus acabou de nos mostrar é que semear cansa. Fazer o bem cansa. Sabiam? A palavra de Deus que disse. Porque se ele disse, não nos cansemos de fazer o bem, é porque fazer o bem vai nos cansar a uma determinada hora. E a palavra diz, a seu tempo colheremos se não desanimarmos. Ou seja, é desanimador semear e fazer o bem a longo prazo. Mas mais importante do que o cansaço e o desânimo é efetivamente a promessa que eu quero colher. A seu tempo colheremos. Não se cansem. Aquilo que o homem semear, ele vai colher. Não testem a lei da semeadura. Não dá para fazer isso. Semeia e a colheita vem. Pode não ser na hora que tu queres, nem da fonte que tu queres, mas vai dar fruto. E essa é a nossa parte. Amém? E por último tópico aqui, a minha parte na obra, é avançar. Vamos ler Efésios 4, do 13 até o 15, e já vou encerrar. Diz, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e que cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquilo que é a cabeça, Cristo. Ou seja, é desejo de Deus que a gente avance, que a gente cresça, que a gente alcance, que a gente chegue a uma maturidade. Deus tem mais para nós do que aquilo que nós estamos a viver, sabiam? Quem sabia disso? Deus tem mais para ti do que aquilo que tu estás a viver. E tão errado, tão prejudicial é querer mais do que aquilo que Deus tem para mim. Não é, eu quero isto, eu quero mais dinheiro, eu quero mais fama, eu quero mais sucesso, ou mais não sei o quê.
é tão prejudicial quanto querer menos do que aquilo que Deus tem para ti, sabiam? Querer menos, não, Senhor, eu domingo, coitadinho, domingo. Isso também é prejudicial, porque a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita, amém? Nós precisamos querer o que vem a seguir. Qual é o próximo passo? O que é que tu tens para mim a seguir, Deus? O que é que me estás a desafiar? Para onde Deus me está a direcionar? Em que área da minha vida eu já estou na zona de conforto? Em que área da minha vida já estou a viver o mesmo? Que Deus pode estar-me a inclinar, a direcionar para fazer algo diferente, para viver algo diferente, para dar um passo em direção ao novo. Nós precisamos trabalhar intencionalmente contra a estagnação, porque não há crescimento e desenvolvimento na zona de conforto. E atenção, não é para ficarmos o tempo todo à procura de coisas novas, tendo montes de áreas caóticas na nossa vida por trabalhar. Há pessoas que às vezes têm essa tendência. Não, eu preciso ir agora trabalhar esta área. Com tanto caos que tu precisas resolver, vais inventar uma coisa nova. Por quê? Muito pelo contrário. Avançar pode ser precisamente resolver algumas áreas que estão em caos na nossa vida. Deixar para trás algumas coisas, pôr pontos finais em algumas coisas que a gente está vai e vem. Deixar para trás, arrumar coisas e pessoas, relacionamentos em lugares que têm que ser arrumados. Resolver coisas que nós estamos constantemente a cair nas mesmas, a falhar nas mesmas coisas. Avançar, por vezes, é precisamente isso. É sair do lugar onde nós estamos. Esse lugar onde nós estamos é sempre o mesmo caos. Deixa sempre tudo para a última hora. Deixa sempre tudo para a última hora, né, estudantes? Vem aí os exames. Há quanto tempo estamos a estudar? Não é? Não estou falando nada para ti não, minha filha. Eu sei que estás a estudar desde 1977. Que ela está só mergulhada em livros, onde vai lembrar livros, só pensa em exames e exames, e é um stress que, ai, Deus ajude, mas está quase. Mas enquanto nas áreas nós deixamos para a última hora, sabemos que há algo que é nosso de fazer, e às vezes é isso que Deus está a chamar, o avanço é isso, resolve isso, ultrapassa isso, põe um ponto final nisso, para de render a isso. Quem está a entender o que eu estou a dizer? O nosso relacionamento com Deus também é uma área que às vezes pode estagnar, sabiam? E é uma área que pode evoluir, se assim podemos chamar. Mais tempo de qualidade, não nem sempre necessariamente mais tempo, mas mais tempo de qualidade. Há quanto tempo, se calhar, nós já caímos na rotina da oração dos 5 minutos, do capítulo que eu li, não entendi nada, mas deixa lá, ao menos li. Está tudo bem, às vezes, acontecer isso. Li, não entendi nada, mas li. Mas não pode ser sempre. Será que a gente já caiu na rotina do sempre? Vou ao culto, ouço a palavra, vou ao grupo, ouço a palavra, mas chega na semana a seguir, o que é que eu fiz efetivamente com aquilo que eu ouvi? Nada. E estamos num estado de estagnação. Mas a minha parte na obra é avançar. Que a gente chega aqui no próximo domingo a poder dizer para nós mesmos, esta semana eu pus isto que eu ouvi no domingo passado em prática. Porque eu sei que o Senhor fala conosco. Quando a gente está a ouvir a palavra, gente, o seu Espírito habita em nós, ele está a mexer. Ele fala, na tua vida é esta área, é isto, é aquilo. E avançar é poder chegar no domingo que vem e dizer, eu comecei a pôr isto em prática. Eu comecei a ter atenção a isto. Eu estou a consertar isto. Eu peguei naquilo que o Jerry disse na semana passada. Eu peguei naquilo que o pastor Ritzel falou, que o pastor Samuel falou. Tivemos aqui um momento de casais. Pastor Samuel, pastora Dana, que bênção ouvi-los. E a gente é para sairmos daqui com o pá, peguei naquilo que eles disseram. E vou aplicar isto no meu casamento. Quem está a entender o que eu estou a dizer? Essa é a minha parte na obra que Deus está a fazer na nossa vida. Vamos ficar de pé, quero chamar o louvor. Fecha os teus olhos, abaixa a tua cabeça. Este é um momento que nós refletimos, mas que nós também nos posicionamos diante de Deus. O Senhor fala aos nossos corações através da palavra, através do louvor, através de cada pessoa que está aqui a comunicar. E este é o momento onde Ele quer te ouvir, a dizer, eis-me aqui, Senhor. Eu quero